A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal da Meia-Noite com a edição da Diana Rosa. E Diana, o PCP diz que a direita é cúmplice da guerra e escusa de chorar lágrimas de crocodilo face às consequências. Paulo Raimundo exige preços regulados para impedir que sejam os portugueses a pagar o conflito. Num comício do aniversário 105 do PCP em Lisboa, o secretário-geral Paulo Raimundo apela à luta em defesa da paz, acusa Israel e Estados Unidos pela agressão, com a cumplicidade, em Portugal, de PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O líder comunista afirma que o Estado português assumiu um posicionamento de submissão em relação a este conflito que envergonha o país e afronta a Constituição. E o Bloco de Esquerda considera que Paulo Rangel não tem condições para continuar como Ministro dos Negócios Estrangeiros. O coordenador do partido acusa o Ministro de ter ocultado informação ao país sobre a utilização das lajes. Uma situação grave, ressalva José Manuel Pureza. Hoje o dia fica marcado pelo conhecimento que foi dado ao país pela imprensa de referência de que, relativamente à utilização da base das lajes por aviões norte-americanos, o Governo ocultou dados, ocultou informação ao país. E isso é gravíssimo. O Ministro Paulo Rangel indicou que havia condições que passavam por os aviões que utilizassem a base das lajes não serem utilizados para missões ofensivas, e hoje o país fica a saber que pelo menos 7 utilizações não tiveram a autorização explícita e não tácita que a lei obrigava, isto é, que o acordo da base das lajes obrigava. O Ministro ocultou isto ao país, não pode ser, é inaceitável. Hoje o Jornal Expresso noticiou que os Estados Unidos fizeram 7 voos a partir das lajes, antes do acordo condicional com o Governo e já com a guerra em curso. Para José Manuel Pureza só há um resultado possível, a demissão de Paulo Rangel. Na ânsia de, prestar serviço a Donald Trump, nesta sua aventura que rompe completamente com a Carta das Nações Unidas, com todo o direito internacional público, o Governo empresta o território nacional para que as coisas sejam feitas e sejam feitas ilegalmente, sejam feitas à socapa, sem o conhecimento do país. A democracia não tolera isto. Este Ministro não tem, portanto, condições democráticas para continuar a exercer o seu cargo, na nossa opinião. É o entendimento do coordenador do Bloco de Esquerda em declarações em Leiria. E Diana, Donald Trump poderá estar interessado em colocar tropas no terreno. É isso mesmo, no conflito com o Irão. É o que avança a NBC News, que cita uma fonte próxima do presidente norte-americano. A ideia terá sido levada e discutida estes últimos dias com os conselheiros e os republicanos fora da Casa Branca. O objetivo é criar no Irão um regime semelhante ao da Venezuela, onde a liderança colabora com Washington na exploração e extração de petróleo. E o presidente do Irão está reunido com Vladimir Putin. É o que indica o jornal Al Jazeera. Estes dois líderes estão reunidos há mais de 4 horas a falar por telefone. A proximidade entre os dois países não é segredo. Hoje, o Washington Post revelou que a Rússia estava a ajudar o Irão com informações sobre as bases norte-americanas e israelitas. E outros líderes que se reuniram foram os de França, do Líbano e da Síria. No X, Emmanuel Macron diz que esteve reunido com os líderes dos dois países, afirma que vai trabalhar com o Líbano e com a Síria por forma a parar a escalada do conflito. Também o primeiro-ministro inglês esteve reunido com a Arábia Saudita. De acordo com a Al Jazeera, Keir Starmer revela que o Reino Unido vai enviar mais helicópteros, jatos e um navio de guerra para o Médio Oriente. Downing Street promete ainda em comunicado que o Reino Unido está pronto para apoiar a defesa de Riad. Os dois líderes discutiram ainda aumentar a partilha de informação entre os países.
E Israel diz ter começado uma onda de ataques de larga escala contra o Teherão. É o que avança a Associated Press. Adianta também que os sistemas de defesa antiaérea de Israel têm estado ativos a interceptar novas respostas iranianas durante a noite. E Diana, a Câmara Municipal de Leiria vai pedir um empréstimo de 25 milhões de euros ao Governo. Um empréstimo que tem como objetivo pagar os danos causados pela tempestade Christine. Numa visita a 2 escolas do Concelho, acompanhado pelo Ministro da Educação, que foi verificar os danos nas escolas, o Presidente da Câmara de Leiria diz que o empréstimo, mesmo assim, não é suficiente para fazer face aos estragos. Tudo o que o município quer fazer, que é muito, não é. Mas é um início. Depois sabemos receber dinheiro do seguro, já voltámos a receber mais uma tranche do seguro. Importa dizer que o município tem um seguro de 230 milhões de euros para cobertura de edifícios. Não sabemos qual é o valor final que vamos fechar, mas se não o tivesse, hoje estávamos muito piores. Isso também é um desafio que se deixa aos portugueses no futuro, é que o seguro da sua habitação deve ser equacionado como obrigatório, porque não sabemos o dia da manhã. A Câmara de Leiria estima que os prejuízos provocados pela tempestade ultrapassem os 790 milhões de euros, sem contabilizar os custos com infraestruturas municipais e do Estado, e na floresta também. Noutros temas, têm sido várias as homenagens das mais altas figuras do Estado a António Lobo Antunes, escritor que morreu ontem. Entre os presentes no velório estiveram o Presidente da República, membros do Governo, políticos, personalidades do campo da cultura e também família e amigos. Um dia de despedida ao escritor que morreu ontem e que foi acompanhado a esta cerimónia pelo jornalista António José Soares. A urna de António Lobo Antunes chegou ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por volta das 3 da tarde. A primeira hora foi apenas para a família do escritor. As portas abriram depois às 4, para o público em geral. Marcelo Rebelo de Sousa depositou o grande colar da Ordem de Camões junto à urna. O Presidente da República disse que gostaria que o escritor fosse para o Panteão Nacional, mas lembrou que a decisão não depende dele. Não sei o que é que a família pensa, mas a decisão não é minha, eu tenho que respeitar os parlamentares. No Panteão, tal como eu o concebo, estaria. No mesmo sentido foram as palavras da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes. Essa é, antes de mais, uma decisão da família e da Assembleia da República. O dia de hoje é um dia para recordarmos uma das figuras mais singulares da cultura portuguesa. Luís Montenegro também foi prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. O primeiro-ministro sublinhou a contribuição do escritor para a língua portuguesa. Um escritor exímio, alguém que de facto elevou um patamar elevadíssimo, um patamar máximo, a qualidade e a virtualidade da língua portuguesa. Já o escritor Daniel Sampaio recordou o amigo de longa data. O António dizia que a amizade era uma forma de amor. Foi amor que nós tivemos um pelo outro. Entre os amigos presentes esteve também o antigo ministro socialista Guilherme Oliveira Martins. Um homem muito generoso e muito afetivo. No velório marcaram presença ainda o comentador Daniel Oliveira e o seu irmão José Guzmão, do Bloco de Esquerda, o cantor Vitorino e a deputada do PS Edith Estrela, entre muitos outros. A reportagem é do jornalista António José Soares. As portas do Mosteiro dos Jerónimos reabrem às 10 da manhã. Depois está marcada para o meio-dia a missa de corpo presente. O funeral segue para o cemitério de Benfica, em Lisboa. A fechar, Diana, vamos ainda a outros temas em destaque. Um voo da TAP que partiu hoje de Lisboa com destino a Miami teve de ser desviado para Ponta Delgada. Em causa, um odor suspeito a bordo. O voo partiu perto das 6 da tarde, aterrou por volta das 8 da noite. A informação foi avançada pelo jornal Correio da Manhã. A aterragem decorreu sem incidentes. Os passageiros vão seguir viagem logo que possível noutro voo da companhia, ao que refere uma fonte da TAP à agência Lusa. O Liverpool tornou-se hoje a primeira equipa qualificada para os quartos de final da Taça de Inglaterra de futebol. Venceu fora o Wolverhampton por 3-1 na abertura da quinta eliminatória. O português Totti Gomes foi titular e capitão do Wolverhampton, 4 vezes vencedor da competição futebolística mais antiga do mundo. Em exemplo de terça-feira, a partida ficou marcada pelo tributo ao antigo avançado internacional português Diogo Jota. Está feito o Jornal da Meia-Noite, teve a edição da Diana Rosa. Diana, bom fim de semana. Bom fim de semana para ti também. Obrigada.